Estamos de volta com as senadoras Ana Amélia e Gleice Hoffmann, que falam sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora nós vamos falar sobre a expectativa para a votação em agosto. Na votação do impedimento no plenário, que foi a primeira, nós tivemos 55 votos sim, 22 não. Nós temos mais duas votações, a primeira agora dia 9 de agosto, por maioria simples, e os próprios apoiadores da presidente não estão tão confiantes nessa votação. A confiança maior é na votação do fim do mês, em que a presidente precisa de 1/3 mais 1 dos votos, 28 votos. Dá para a presidente Dilma Rousseff conseguir esses votos ou essa batalha já está ganha? Bom, de minha parte, eu penso que o score que foi obtido na admissibilidade quando votamos no Senado Federal, no plenário, ele não será mudado, ele vai ser mudado eventualmente para mais, em relação a mais 2 ou 3 votos. Também não faço nenhuma projeção de uma coisa muito diferente disso. Agora, a política sempre é uma decisão dessa natureza, com grandes ingredientes de toda ordem, um componente político extraordinário que está dizendo em relação ao destino do país, né? Temos mais 2 anos pela frente, temos uma eleição municipal este ano. O Brasil está vivendo digamos assim, uma sucessão, é uma permanente turbulência, né, política, mas eu penso que no mês de agosto nós podemos encerrar isso com a tranquilidade e a serenidade que a sociedade espera, que o país precisa, e a nossa responsabilidade maior é de fazer isso num ambiente de tranquilidade, com respeito à posição da defesa da presidente afastada e respeitando todos os, digamos, os requisitos, o calendário e também as determinações do Supremo Tribunal Federal. Senadora Gleice. Eu acredito que dá para mudar, sim, e trazer a presidenta de volta, que, aliás, foi eleita legitimamente por 54 milhões de brasileiros. Não tem justificativa afastá-la pelo que está se afastando, né? E nem justificativa ter o governo que nós estamos tendo agora, que não teve lastro nas urnas com o programa que está implantando no país, né? Um programa fiscalista, retrógrado em termos de direitos e que, com certeza, vai piorar a situação econômica do Brasil. E por que eu acho que dá para voltar? Porque quando muitos senadores votaram para a admissibilidade do processo, alguns disseram que iriam votar ali para admissibilidade, mas que queriam acompanhar para ver se de fato caracterizava crime de responsabilidade. Eu tenho conversado com vários, e principalmente depois desta manifestação do Ministério Público, do Procurador da República, doutor Ivan Marques, que não é crime a pedalada praticada no BNDES e a do Banco do Brasil é praticamente igual, eu acredito que muitos vão ficar convencidos de que não há motivos para afastar a presidenta Dilma. Nós estamos trabalhando muito na comissão, fazendo debate, fazendo a instrução do processo, fazendo a discussão política, mas também temos conversado com os senadores. Eu espero reverter. A presidente Dilma não veio à comissão do impeachment. Ela deve vir ao plenário, senadora? É possível que sim. Inclusive, achei correto ela não vir na comissão do impeachment, porque é uma parte da casa apenas. E, infelizmente, uma parte da casa que já tem uma definição tomada. Desde o início, nós temos blocado os votos lá. Sempre é 15-5, né? Ou o número da maioria com o número de senadores que tem e os 5 da defesa que estão lá. Aliás, muitos senadores, quando falam, dizem isso. Não, nós estamos cumprindo uma formalidade aqui. Então, não tem por que a presidenta ir numa comissão onde o resultado está dado, onde os senadores da situação de pró-impeachment foram escolhidos a dedo porque tinham um posicionamento já definido. Agora, no plenário é diferente, nós temos, sim, senadores que não estão definidos. Saiu até uma pesquisa, foi publicada no Jornal de Circulação Nacional, mostrando que nós temos 7, 8 senadores indecisos. Então, aí eu defendo que a presidenta venha, assim, e faça uma conversa com o Senado da República. Senadora Ana Amélia. Eu acho que a presidente, mesmo que a senadora entenda que ela não deveria ter vindo, teria tido a oportunidade de fazer a própria defesa. O advogado José Eduardo Cardoso leu uma longa carta da presidente em que ela perdeu a oportunidade, naquele momento, de, nessa carta, pelo menos, dar um tratamento respeitoso aos julgadores. Se ela precisa de apoio de mais senadores, tratá-los como golpistas, os senadores, e tratar como golpista os ministros do Supremo Tribunal Federal que regem este rito, digamos, uma atitude desrespeitosa de uma chefe de Estado em relação a este momento, e quem precisa do apoio dos senadores diz nem as moscas se atraem com vinagre. Então, você teria que ter, no mínimo, uma atitude mais respeitosa com os senadores, juízes
políticos desse processo. E também com os ministros da Suprema Corte, que em vários momentos disseram que impeachment não é golpe. Senadoras, o processo brasileiro de impeachment tem tido uma repercussão internacional muito ruim, principalmente na Europa, nos Estados Unidos não. Por que essa repercussão ruim, senadora Ana Amélia? Olha, eu imagino que pela narrativa que o PT e os defensores da presidente afastada fazem no país. Pretendem trazer até um tribunal internacional aqui no Brasil para fazer a análise desse processo. Eu acho que isso é subestimar, é desrespeitar o Poder Judiciário brasileiro, desrespeitar o parlamento brasileiro, as nossas instituições, e eu acho que é inadmissível um desrespeito ao país, à soberania nacional. É imaginar que somos uma república de bananas. Não somos. Somos um país com uma grande projeção internacional, mas essa narrativa hoje já está arrefecendo, tanto que hoje a narrativa é atacar a mudança que o governo está fazendo. O que falava assim, mas vai acabar com o Bolsa Família. E aí o que fez o governo? Eu não tenho nada a ver com o governo, não sou advogada do governo, não sou líder do governo, não tenho nenhum cargo no governo atual, o governo Temer. E o que ele fez? A Dilma tinha dado 9% de reajuste ao Bolsa Família, que é o maior programa de alcance social, ele deu 12,5%, combatendo fraudes no próprio programa. Então, veja, talvez isso dê uma resposta na prática, e aquele beneficiado do Bolsa Família que vai receber isso, vai ver que não confere com a realidade aquela narrativa de que vai acabar com um grande programa de alcance social. Olha, achar que o PT e a defesa da presidente tem muito peso internacional, inclusive para fazer com que a imprensa internacional, e estou falando aqui de editoriais e jornais importantes, falassem contra o que está acontecendo no Brasil. As pessoas têm leitura da realidade, leem a nossa Constituição, vê que não tem base e logo veem que é um golpe parlamentar. Principalmente o Brasil, que já teve vários golpes, né? Golpes institucionais, golpe militar. Então, o mundo olha para o Brasil, olha para a América Latina e principalmente para a América do Sul com muita preocupação, por causa desse histórico, que é um histórico de ruptura democrática. Portanto, por isso nós temos essa leitura externa. Tanto que a maioria dos presidentes, eu não sei se algum já confirmou, a vinda para a Olimpíada. Há muita cautela nisso tudo, né? Porque não sabe como a situação está aqui. É importante falar sobre esse aumento do Bolsa Família, porque o presidente interino fez isso para tentar exatamente resgatar o que estava sendo criticado. E o mais interessante é que estão julgando a presidenta e afastando por crime de responsabilidade contra o orçamento, contra o desequilíbrio fiscal, e esse presidente interino que assumiu já deixou um rombo de 170 bilhões no orçamento agora e propôs um rombo de 139 bilhões para o orçamento do ano que vem, com 55 bilhões de receita condicionada. Aí todo mundo acha que está ok, que está legal, que é realismo fiscal. Ora, são dois pesos e duas medidas. Nunca nós tivemos um rombo desse no orçamento e nunca a presidenta Dilma deixaria ficar. Por mais que esse debate do impeachment seja muito importante para a vida de cada um dos brasileiros, nós temos uma pesquisa do Data Popular que fala que a maior parte das classes C e D não se vê representada nesse debate do impeachment, não se interessa por esse debate. Por que isso, na opinião da senhora, senadora Gleice? Porque isso é uma coisa muito distante da vida das pessoas, né? Da política, é o que nós vivemos aqui dentro do Congresso Nacional. O que importa para as pessoas no dia a dia é aquilo que tem a ver com a vida delas, né? Como que está a economia, como que está o salário, como que ela está indo comprar, o problema que ela tem lá com o médico, o problema que ela tem na escola, as soluções de programas. Isso importa, e importa muito. Vai importar, por exemplo, a discussão que nós vamos fazer da reforma da Previdência. Vai importar, por exemplo, muito a medida provisória que o governo interino mandou aqui, que quer limitar a 4 meses o auxílio-saúde. Você só pode ficar doente por 4 meses. Limitou em 4 meses, depois você tem que sarar e voltar a trabalhar. É assim que as coisas estão acontecendo. Então, essas questões vão pegar. Essa discussão mais política não está no cotidiano das pessoas. Eu penso que o governo interino de Michel Temer está errando muito na comunicação. E talvez pelo pouco tempo que está, digamos, tomando as rédeas da gestão pública, não tenha tido as condições de fazer isso. É o que eu penso. Mas a visão minha como comunicadora de onde eu venho é que o governo está perdendo a guerra da comunicação por um ativismo que tem a narrativa da defesa da presidente nesse processo da desconstrução de
todo que é iniciativa. No começo dizia, pô, mas já demitiu 3 ministros, tá com 15 dias, 20 dias de posse, já demitiu 3 ministros. Aí eu lembrei, mas em 2011, quando a presidente Dilma assumiu, ela demitiu 6 ministros, demitiu 7 ministros, 6 ministros, 7 ministros no ano. Um deles, o mais importante, Antônio Palocci. Então, aí as pessoas pararam de falar dos 3 ministros que foram demitidos. Então, a cada evento que vai acontecendo, há sempre uma construção e uma desconstrução desse processo. Mas eu imagino que isso faz parte do jogo político, é assim. Mas eu, ao contrário do que fala de que a população não está, a população eu acho que está. Eu lido muito com rede social. E nos últimos 30 dias de tensão maior da comissão do impeachment, eu tive um aumento extraordinário nas redes sociais, seja pelos grupos de WhatsApp, seja por Twitter, por Instagram, por Facebook, uma manifestação como nunca eu vi na política brasileira do envolvimento da sociedade. Mas eu acho que, claro, pode ser mais a classe média, pode ser mais os jovens, mas um ativismo extraordinário. Eu acho que isso é um lado bom dessa crise, em que as pessoas estão participando, estão se movimentando, estão se mobilizando para manifestar suas posições. Eu acho que isso é realmente um lado bom dessa crise, que é as pessoas estarem preocupadas e participando ativamente do processo. Nessa mesma pesquisa do Data Popular, 91% dos entrevistados disseram que o pior no Brasil nem é a crise política, é não ver a luz no fim do túnel. Então, para terminar esse programa, eu convido as senhoras a me dizer o que as senhoras veem no fim do túnel na política brasileira. Senadora Ana Amélia. Bom, eu sempre penso que o Brasil é maior que a crise, seja ela política, seja ela econômica, que é grave, lamentavelmente a crise ética também, uma crise de alguma medida institucional na relação dos poderes, mas de qualquer maneira eu penso que o Brasil tem mais força, a sociedade junta tem mais força e as condições também da academia, da sociedade, dos trabalhadores, do campo, da cidade. Eu acho que nós temos um orgulho do Brasil que supera essas divergências e que, ao fim e ao cabo, passando dessa fase dramática da vida brasileira, sairemos muito mais amadurecidos e com muito mais responsabilidade. Eu tenho confiança exatamente ao chamar que o Brasil como nação é maior que a crise que está vivendo neste momento. Senadora Gleice. Eu também concordo que nós vamos sair dessa crise, não tenho dúvidas nenhuma, até porque nós temos a base para isso. Temos a Constituição de 1988, que é a Constituição cidadã, que assegurou direitos, assegurou compromissos do Estado brasileiro com a sua população e tivemos aí governos muito comprometidos com o desenvolvimento e com o fortalecimento das instituições. Aliás, um estudo recente que saiu de 3 professores brasileiros, que foi lançado no exterior, diz exatamente isso, que o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que vai passar a ser desenvolvido, exatamente porque construiu uma sustentabilidade nisso, retirou pessoas da miséria, melhorou as suas instituições, tem equilíbrio financeiro, mesmo tendo uma crise, não é um colapso. Então, eu acredito nisso. Nós vamos ter que resistir ao que está acontecendo aí. Nós não podemos deixar, por exemplo, a PEC que limita o reajuste das despesas orçamentárias pela inflação passar, porque aí é o desmonte da Constituição de 88, que está nos ajudando a avançar. Então, nós vamos ter que resistir muito às medidas que esse governo interino está fazendo e é por isso que a gente luta muito para que a presidenta Dilma volte e a gente possa realmente ter essa segurança de retomada da economia. Senadoras, muito obrigada pela presença à nossa entrevista. Nós conversamos com as senadoras Ana Amélia e Gleice Hoffmann sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue para o Alô Senado. O telefone é 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Para ver de novo ou baixar uma cópia dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção. Como golpistas, os senadores, e tratar como golpista os ministros do Supremo Tribunal Federal que regem este rito, digamos, uma atitude desrespeitosa
de uma chefe de Estado em relação a este momento, e quem precisa do apoio dos senadores não é, diz nem as moscas se atraem com vinagre. Então você teria que ter, no mínimo, uma atitude mais respeitosa com os senadores, juízes políticos desse processo. E também com os ministros da Suprema Corte, que em vários momentos disseram que impeachment não é golpe. Senadoras, o processo brasileiro de impeachment tem tido uma repercussão internacional muito ruim, principalmente na Europa, nos Estados Unidos não. Por que essa repercussão ruim, senadora Ana Amélia? Olha, eu imagino que pela narrativa que o PT e os defensores da presidente afastada fazem no país. Pretendem trazer até um tribunal internacional aqui no Brasil para fazer a análise desse processo. Eu acho que isso é subestimar, é desrespeitar o Poder Judiciário brasileiro, desrespeitar o parlamento brasileiro, as nossas instituições, e eu acho que é inadmissível um desrespeito ao país, à soberania nacional. É imaginar que somos uma república de bananas. Não somos. Somos um país com uma grande projeção internacional, mas essa narrativa hoje já está arrefecendo, tanto que hoje a narrativa é atacar a mudança que o governo está fazendo. O que falava assim, mas vai acabar com o Bolsa Família. E aí o que fez o governo? Eu não tenho nada a ver com o governo, não sou advogada do governo, não sou líder do governo, não tenho nenhum cargo no governo atual, o governo Temer, e o que ele fez? A Dilma tinha dado 9% de reajuste ao Bolsa Família, que é o maior programa de alcance social, ele deu 12,5%, combatendo fraudes no próprio programa. Então, veja, talvez isso dê uma resposta na prática, e aquele beneficiado do Bolsa Família que vai receber isso, vai ver que não confere com a realidade aquela narrativa de que vai acabar com um grande programa de alcance social. Olha, achar que o PT e a defesa da presidente tem muito peso internacional, inclusive para fazer com que a imprensa internacional, e estou falando aqui de editoriais e jornais importantes, falassem contra o que está acontecendo no Brasil. As pessoas têm leitura da realidade, leem a nossa Constituição, vê... Eu penso que o governo interino de Michel Temer está errando muito na comunicação. E talvez pelo pouco tempo que está, digamos, tomando as rédeas da gestão pública, não tenha tido as condições de fazer isso. É o que eu penso. Mas a visão minha como comunicadora de onde eu venho é que o governo está perdendo a guerra da comunicação por um ativismo que tem a narrativa da defesa da presidente nesse processo da desconstrução de todo que é iniciativa. O começo dizia, mas já demitiu 3 ministros, tá com 15 dias, 20 dias de posse, já demitiu 3 ministros. Aí eu lembrei, mas em 2011, quando a presidente Dilma assumiu, ela demitiu 6 ministros, demitiu 7 ministros, 6 ministros, 7 ministros no ano. Um deles, o mais importante, Antônio Palocci. Então, aí as pessoas pararam de falar dos 3 ministros que foram demitidos. Então, a cada evento que vai acontecendo, há sempre uma construção e uma desconstrução desse processo. Mas eu imagino que isso faz parte do jogo político. É assim. Mas eu, ao contrário do que fala de que a população não está, a população eu acho que está. Eu lido muito com rede social. E nos últimos 30 dias de tensão maior da comissão do impeachment, eu tive um aumento extraordinário nas redes sociais, seja pelos grupos de WhatsApp, seja por Twitter, por Instagram, por Facebook, uma manifestação como nunca eu vi na política brasileira do envolvimento da sociedade. Mas eu acho que, claro, pode ser mais a classe média, pode ser mais os jovens, mas um ativismo extraordinário. Eu acho que isso é um lado bom dessa crise, em que as pessoas estão participando, estão se movimentando, estão se mobilizando para manifestar suas posições. Eu acho que isso é realmente um lado bom dessa crise, que é as pessoas estarem preocupadas e participando ativamente do processo. Nessa mesma pesquisa do Data Popular, 91% dos entrevistados disseram que o pior no Brasil nem é a crise política, é não ver a luz no fim do túnel. Então, para terminar esse programa, eu convido as senhoras a me dizer o que as senhoras veem no fim do túnel na política brasileira. Senadora Ana Amélia. Bom, eu sempre penso que o Brasil é maior que a crise, seja ela política, seja ela econômica, que é grave,
que não tem base e logo vem que é um golpe parlamentar, principalmente o Brasil, que já teve vários golpes, né? Golpes institucionais, golpe militar. Então, o mundo olha para o Brasil, olha para a América Latina e principalmente para a América do Sul com muita preocupação, por causa desse histórico, que é um histórico de ruptura democrática. Portanto, por isso nós temos essa leitura externa. Tanto que a maioria dos presidentes, eu não sei se algum já confirmou, a vinda para a Olimpíada. Há muita cautela nisso tudo, né? Porque não sabe como a situação está aqui. É importante falar sobre esse aumento do Bolsa Família, porque o presidente interino fez isso para tentar exatamente resgatar o que estava sendo criticado. E o mais interessante é que estão julgando a presidenta e afastando por crime de responsabilidade contra o orçamento, contra o desequilíbrio fiscal, e esse presidente interino que assumiu já deixou um rombo de 170 bilhões no orçamento agora e propôs um rombo de 139 bilhões para o orçamento do ano que vem, com 55 bilhões de receita condicionada. Aí todo mundo acha que está ok, que está legal, que é realismo fiscal. Ora, são dois pesos e duas medidas. Nunca nós tivemos um rombo desse no orçamento e nunca a presidenta Dilma deixaria ficar. Por mais que esse debate do impeachment seja muito importante para a vida de cada um dos brasileiros, nós temos uma pesquisa do Data Popular que fala que a maior parte das classes C e D não se vê representada nesse debate do impeachment, não se interessa por esse debate. Por que isso, na opinião da senhora, senadora Gleice? Porque isso é uma coisa muito distante da vida das pessoas, né? Da política, é o que nós vivemos aqui dentro do Congresso Nacional. O que importa para as pessoas no dia a dia é aquilo que tem a ver com a vida delas, né? Como que está a economia, como que está o salário, como que ela está indo comprar, o problema que ela tem lá com o médico, o problema que ela tem na escola, as soluções de programas. Isso importa, e importa muito. Vai importar, por exemplo, a discussão que nós vamos fazer da reforma da Previdência. Vai importar, por exemplo, muito a medida provisória que o governo interino mandou aqui, que quer limitar a 4 meses o auxílio-saúde. Você só pode ficar doente por 4 meses. Limitou em 4 meses, depois você tem que sarar e voltar a trabalhar. É assim que as coisas estão acontecendo. Então, essas questões vão pegar. Essa discussão mais política não está no cotidiano das pessoas. Estamos de volta com as senadoras Ana Amélia e Gleice Hoffmann, que falam sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora nós vamos falar sobre a expectativa para a votação em agosto. Na votação do impedimento no plenário, que foi a primeira, nós tivemos 55 votos sim, 22 não. Nós temos mais 2 votações, a primeira agora dia 9 de agosto, por maioria simples, e os próprios apoiadores da presidente não estão tão confiantes nessa votação. A confiança maior é na votação do fim do mês, em que a presidente precisa de 1/3 mais 1 dos votos, né? 28 votos. Dá para a presidente Dilma Rousseff conseguir esses votos ou essa batalha já está ganha? Bom, de minha parte, eu penso que o score que foi obtido na admissibilidade quando votamos no Senado Federal, no plenário, ele não será mudado, ele vai ser mudado eventualmente para mais. Em relação a mais 2 ou 3 votos, também não faço nenhuma projeção de uma coisa muito diferente disso. Agora, política sempre é uma decisão dessa natureza, com grandes ingredientes de toda ordem, um componente político extraordinário que está dizendo em relação ao destino do país, né? Temos mais 2 anos pela frente, temos uma eleição municipal este ano. O Brasil está vivendo digamos assim, uma sucessão, é uma permanente turbulência, né, política, mas eu penso que no mês de agosto nós podemos encerrar isso com a tranquilidade e a serenidade que a sociedade espera, que o país precisa, e a nossa responsabilidade maior é de fazer isso num ambiente de tranquilidade, com respeito à posição da defesa da presidente afastada e respeitando todos os, digamos, os requisitos, o calendário e também as determinações do Supremo Tribunal Federal. Senadora Gleice. Eu acredito que dá para mudar, sim, e trazer a presidenta de volta, que, aliás, foi eleita legitimamente por 54 milhões de brasileiros. Não tem justificativa afastá-la pelo que está se afastando, né? E nem justificativa ter o governo que nós estamos tendo agora, que não teve lastro nas urnas com o programa que está implantando no país, né? Um programa fiscalista, retrógrado em termos de direitos e que, com certeza, vai piorar a situação econômica do Brasil. E por que eu acho que dá para voltar? Porque quando muitos senadores votaram
votaram para a admissibilidade do processo, alguns disseram que iriam votar ali para admissibilidade, mas que queriam acompanhar para ver se de fato caracterizava crime de responsabilidade. Eu tenho conversado com vários e principalmente depois desta manifestação do Ministério Público, do Procurador da República, doutor Ivan Marques, que não é crime a pedalada praticada no BNDES e a do Banco do Brasil é praticamente igual, eu acredito que muitos vão ficar convencidos de que não há motivos para afastar a presidenta Dilma. Nós estamos trabalhando muito na comissão, fazendo debate, fazendo a instrução do processo, fazendo a discussão política, mas também temos conversado com os senadores. Eu espero reverter. A presidente Dilma não veio à comissão do impeachment. Ela deve vir ao plenário, senadora? É possível que sim. Inclusive, achei correto ela não vir na comissão do impeachment, porque é uma parte da casa apenas. E, infelizmente, uma parte da casa que já tem uma definição tomada. Desde o início, nós temos blocado os votos lá. Sempre é 15-5, né? Ou o número da maioria com o número de senadores que tem e os 5 da defesa que estão lá. Aliás, muitos senadores, quando falam, dizem isso. Não, nós estamos cumprindo uma formalidade aqui. Então, não tem por que a presidenta ir numa comissão onde o resultado está dado, onde os senadores da situação de pró-impeachment foram escolhidos a dedo porque tinham um posicionamento já definido. Agora, no plenário é diferente, nós temos sim senadores que não estão definidos. Saiu até uma pesquisa, foi publicada no Jornal de Circulação Nacional, mostrando que nós temos 7, 8 senadores indecisos. Então, aí eu defendo que a presidenta venha assim e faça uma conversa com o Senado da República. Senadora Ana Amélia. Eu acho que a presidente, mesmo que a senadora entenda que ela não deveria ter vindo, teria tido a oportunidade de fazer a própria defesa. O advogado José Eduardo Cardoso leu uma longa carta da presidente em que ela perdeu a oportunidade, naquele momento, de nessa carta, pelo menos dar um tratamento respeitoso aos julgadores. Se ela precisa de apoio de mais senadores, tratá-los